Então, vamos para a nossa análise do fundo Tigar 11, nossa análise em 10 passos. Esses 10 passos são muito interessantes porque com eles você consegue ter uma visão completa do fundo imobiliário e você consegue avaliar se na sua estratégia de investimento vale ou não a pena investir nesse fundo. Então, primeiro passo, tipo de fundo imobiliário. O Tigar 11 é um fundo imobiliário que investe em ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento. Esse desenvolvimento aqui tem muito aquela questão dos loteamentos. E loteamentos é a fase do ramo imobiliário que mais possui rentabilidade. Da mesma maneira também é a fase que mais possui riscos. Como eu já trabalhei em uma construtora e lá acontecia de às vezes a pessoa não estava pagando o lote e mesmo assim ela já estava construindo no lote. Isso dava um problema gigantesco. Então a gestão precisa ser muito acertada. E olha, eu já fui lá na sede da Trinos, do Tigar 11, e eles possuem um acompanhamento da carteira super minucioso, com várias telas acompanhando em tempo real, inadimplência de todos os empreendimentos e o total que esperava receber e que não foi recebido por dia, semana e mês. Então, eles fazem um acompanhamento muito bom disso, porque se não tiver acompanhamento, realmente quebra. Analisando o segundo passo, governança, transparência e gestão. O gestor é a TG Core Asset. A TG Core Asset é uma gestora de recursos independente com foco no mercado imobiliário. A gestora foi fundada em 2013 em Goiânia e possui uma equipe experiente e com experiência no setor imobiliário e financeiro. E outro passo é analisar se as distribuições são feitas por um valor abaixo da receita do fundo. As distribuições devem ser menores que as receitas geradas. E você olha aqui, o resultado por caixa foi de 1,19 e a distribuição por cota 1,36, 1,27 e 1,38. O que acontece? Tem aqui alguns meses que ele faz uma distribuição maior, porque maior do que o resultado do que a receita, porque em outros meses ela conseguiu ter um recebimento acima da média, entende? Como, por exemplo, eles fazem também muita questão de entrega de financiamento de construção de apartamentos. E o grande boom de recebimento de dinheiro de apartamentos é quando a obra é entregue, porque quando a obra é entregue, você consegue entrar com os pedidos de financiamento no Santander, na Caixa, Banco do Brasil, e assim tem uma entrada de grana muito grande. Então, eu analisei aqui, ela paga em alguns meses, mas não no acumulado. No acumulado, ela paga 95% do total de receitas que são geradas, tudo bem? Então, aqui não existe esse risco. Analisando aqui o próximo passo, que é o passo 3, composição da carteira. Aqui, quando a gente vai em composição da carteira, se você acessar esse link aqui, basta você pode procurar por esse link ou você procura o relatório mensal da TG Core Asset que você vai ver essa apresentação. E aqui ele traz o detalhamento dos ativos. Olha só o tanto de ativo que tem. Empreendimento, residencial Jardim Europa com 5,9% do PL, residencial Setor Solange em Trindade, e aqui você vê os estados, ó. Aqui tem o detalhamento dos ativos, olha o tanto de ativos que eles possuem, e a quantidade, ó, 160, 162, 164 ativos, sendo o maior deles um percentual de 5,9% do PL. Trinos, a TG Core Asset, ela entra com a expertise em gestão, porque eles são excelentes em gestão, eles são muito organizados, eu falo porque eu já trabalhei em uma construtora que faz parceria com eles. Eles possuem um fluxo de caixa muito bom e eles possuem uma qualidade muito reconhecida no mercado. Eles têm uma reputação boa. Essa reputação boa, ela facilita a contratação de empréstimos para o financiamento. Tanto que tem empresas de auditoria que consideram a Trinos muito mais como uma empresa uma instituição financeira de funding, de colocar a grana lá, do que de fato um fundo imobiliário. Então, eles têm essa característica. Eu recomendo que você dê uma lida aqui, ó, VGV de 95 milhões, 32, 36, 220. Você vê aqui, esse aqui em Goiás, o VGV de 128 milhões, Big Rate.
Pod, Talc Marista, 59 milhões, Horizonte Flamboyant, 202 milhões, então são empreendimentos muito grandes. Então, analisando esse aspecto aqui, quais são os imóveis? São muito imóveis, são mais de 100, e eu coloquei aqui um asterisco que você precisa analisar eles muito bem se você pretende ser um investidor do Tigar 11. Você precisa verificar a inadimplência, você precisa se debruçar naquele relatório, tudo bem? Mas eu coloquei aqui como ticado, como verificado aqui, porque eu já fiz essa análise e nos meus critérios ele atende. Aqui, taxas do fundo, eu coloquei ele como reprovado. Por que como reprovado? Taxa de administração de 1,5% ao ano. Ele sim possui uma boa gestão, já foi maior, já foi de 2% e eles estão diminuindo, então eu vejo isso como ponto positivo. Poxa, lá em 2000, eu lembro que eu investia neles em 2019, 2018 era 2%, e você vê que o fundo está crescendo e eles estão ficando mais competentes na gestão e está diminuindo. Então eu vejo como alto, mas eu vejo como um alto positivo. Já foi maior e está diminuindo, então eu acho eles bem intencionados nesse sentido e eles entregam, tá, pessoal? Se você vê os dividend yields do Tigar 11, eles entregam uma excelente distribuição de dividendos. Analisar os dividend yields. Aqui no quinto passo temos analisar os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente é do aluguel dos empreendimentos dos desenvolvimentos, tanto de loteamentos quanto do pagamento por parte lá dos apartamentos, das casas, de todos os empreendimentos imobiliários deles. Estão condizentes com o mercado? Ele está de 13,84. Então, levando em consideração os fundos de desenvolvimento, ele está pagando bem. Então aqui você já veja que o fundo de desenvolvimento, quando você coloca aqui para filtrar, ele tem muito pagamento grande, né? Por que isso? Porque são fundos mais arriscados, e pelo fato de serem mais arriscados, o que você espera para colocar o seu dinheiro lá é que ele tenha maior rentabilidade. Então, nesse sentido, faz sentido que o dividendo seja maior, porque o risco também é maior. Dando sequência na análise, eles estão condizentes com o mercado? Sim. São sustentáveis ao longo do tempo? Sim. Analisando o passo 6, índices de vacância, inquilinos e contratos. Poxa, esse caso não é tão aplicável ao Tigar 11, porém de maneira similar, vamos analisar 3 pontos. Qualidade da carteira de projetos. O fundo deve ter um portfólio diversificado de projetos, localizados em regiões estratégicas e com potencial de valorização. Olha, os investimentos são localizados no Matopiba. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são com alto potencial de desenvolvimento, porque é o seguinte, pessoal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles já são ali consolidados. Essa aqui é uma região conhecida hoje como o Novo Agro, e essa região aqui, ela está tendo um crescimento numa parte dela muito grande do agro, porque são terras mais baratas do que o sul, mais baratas do que o centro-oeste, e hoje está tendo um franco crescimento. Então sim, a qualidade da carteira de projetos é uma qualidade muito boa. Eles também investem muito, como eu disse na parte inicial do vídeo, no Triângulo Mineiro, que é muito forte, e no centro-oeste, que é fortíssimo no agro. O centro-oeste, pessoal, ele tem essa qualidade. Pelo fato do agro aqui estar forte, as empresas estão boas, está tendo crescimento demográfico, várias pessoas do Maranhão estão vindo aqui para Goiás, porque aqui elas têm emprego, aqui elas têm oportunidades. Então, o agro está proporcionando aos estados do centro-oeste e a essa região aqui do Matopiba uma oportunidade de crescimento muito boa. Tanto que no último censo do IBGE as pessoas saíram de Salvador e estão indo para centros onde há crescimento, onde há oportunidades, tá? Outro ponto, cronograma de desenvolvimento. O fundo deve ter um cronograma de desenvolvimento bem definido com prazos realistas para a conclusão de projetos. E aqui eu coloquei sim, os prazos são bem definidos. Quando a Trinos entra, que é a empresa que está por trás de fazer todas essas associações lá, eles olham muito bem a questão de prazos, está tudo com um cronograma muito bem definido, passa por conselhos, uma governança gigantesca. Os cronogramas dele, nessa parte de gestão, pessoal, eles são muito bons porque eu conheço de dentro, eu já trabalhei sendo parceiro deles, tá?
Então, e a minha esposa também já trabalhou lá e ela sabe por dentro que é uma empresa muito boa. Então, eu estou dizendo isso, dando esse disclaimer, porque eu posso estar afetado porque eu já trabalhei, eu conheço de dentro, então eu tenho confiança nas pessoas, porque eu conheço essas pessoas. A Trinos, para mim, o Tigar 11, vocês podem até ver números e dividend yields, eu vi as pessoas lá, e são pessoas muito qualificadas. Veja depois lá no YouTube, vídeos do CEO, o Diogo, tanto que o cara é visionário, tanto que o cara é inteligente. E o Baroni fala também muito bem desse vídeo. O Baroni, que todos vocês sabem que é uma super referência nos fundos imobiliários. Terceiro item, equipe de gestão. O fundo deve ter uma equipe de gestão experiente e com um bom histórico de sucesso. Eu considero a equipe de gestão boa e experiente. Então, aqui, aprovado, tá? Aqui eu coloquei essa exclamação, porque nesse passo eu analiso vacância, inquilinos e contratos. Então, eu coloquei esses 3 passos de maneira semelhante, porém você precisa analisar o relatório e debruçar no relatório para ver se nos seus critérios faz sentido a análise e faz sentido essa aprovação aqui. Liquidez e número de cotistas. Liquidez, aproximadamente 4,2 milhões e número de cotistas, 110 mil. O que é uma liquidez boa? Liquidez boa é acima de 250 mil por dia. O que é número de cotistas bom? Acima de 5 mil por dia. Preço. Olha, o PVP está em 1,04, o ideal é abaixo de 4, é aceitável de 1 a 1,05 e igual ou acima 1,05, né? Igual ou acima 1,06, eu prefiro aguardar. E o valor justo pelo modelo de Gordon. O preço justo calculado é de R$ 143,12, enquanto a cotação está em R$ 122,68. Logo, o momento atual é bom para a compra. Analisando aqui, eu fiz o cálculo da seguinte maneira, só para você entender. Esse aqui são os dividendos pagos dos últimos 5 anos. Eu somei aqui, eu obtive esses dados no site do Status Invest, somei os dividendos pagos nos últimos 5 anos, dividi por 5, custo de capital. Eu coloquei aqui a rentabilidade que hoje no site lá do Tesouro Direto, o pré-fixado hoje está pagando. Eu coloquei aqui um crescimento esperado de 2,5, dividendo projetado de 13,87, um dividendo projetado de 13,87, um preço teto que eu cheguei então de R$ 143,12 e o preço atual hoje está em R$ 122,68. Então está aqui, ó, ok, está um fundo que ele está com valuation atraente, levando em consideração o modelo de Gordon, beleza? Dando continuidade aqui a nossa análise, indo para o passo 9, relação de subscrição versus valor patrimonial. O Tigar 11 realizou 11 subscrições desde a sua criação no ano de 2017. Das 11 subscrições, apenas 2 foram abaixo do valor patrimonial, a sexta emissão e a nona emissão. Então, eu considero assim, isso aqui é ruim, essa sexta e nona emissão sendo abaixo do valor patrimonial, porém, como foram 2 de 11, eu considero como ok. Porém, como teve essas 2 aqui abaixo do valor patrimonial, que eu coloquei aqui como um item não aprovado, tá? Eu coloquei não aprovado porque foi recente, foi agora no ano de 2022. Eu espero que a próxima seja acima do valor patrimonial, porém você precisa destacar que de 11 só 2 foram, mas para mim tá como reprovado, beleza? E analisando o passo 11, retorno gerado ao acionista, poxa, ele bateu o CDI, bateu o IFIX, bateu o IPCA e bateu o IDIV, mas você pode até se perguntar, Vitor, como é que eu vejo isso? Todas essas informações, tranquilo, você entra aqui no site do Investidor 10, você coloca para fazer a pesquisa no fundo que você quer analisar, o Tigar 11, e você abaixa aqui nesse gráfico, certo? Aqui nesse gráfico temos os comparativos com diversos índices, o CDI, ou seja, nos últimos 5 anos ele bateu o Tesouro Direto, o IPCA, que é o equivalente da inflação, ele bateu a inflação, o IBOV, ele bateu o IBOV, ele bateu o IFIX, que é o indexador dos fundos imobiliários, mas aí o IDIV, né, pessoal, o IDIV também já fica difícil, então bateu o IDIV. Então ele está aqui analisando do ponto de
rentabilidade que ele traz aos acionistas, eu acho que ele traz uma boa rentabilidade, batendo a inflação, batendo o mercado de fundos imobiliários. Dando continuidade aqui, e esse é o nosso panorama agora de análise do Tigar 11. Poxa, mas como que ficou aqui? Então vou fazer um resumão. Olha, indiferente, que é o tipo do fundo imobiliário, 1 passo, aprovado 5 passos, aprovado ali com certa ressalva 2 passos e reprovado 2 passos. Então aqui aprovado e aprovado com ressalva 7 passos. Olha, quanto a mim, eu tenho o Tigar 11, eu gosto dele, eu gosto do pagamento dos dividendos, eu gosto da gestão, eu acho um fundo muito interessante e eu invisto. Esse vídeo, ele não se trata de uma recomendação nem de compra e nem de venda. Você precisa fazer a sua própria análise e verificar se nesses 10 passos ou em outros passos que você considera relevante faz sentido para você na sua estratégia. Para mim, na minha estratégia faz sentido. Mas e aí? Me diga nos comentários, você investe no Tigar 11? Você já o conhecia antes desse vídeo? Deixa aí nos seus comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.